Olá, que bom ter você aqui. Hoje eu quero te convidar a refletir comigo sobre uma verdade que transforma a forma como vivemos a nossa fé. Há momentos na vida em que tudo o que temos é uma promessa e uma direção. Nenhuma garantia, nenhum chão visível sob os pés. E é justamente aí, nesse território da incerteza, que a fé verdadeira nasce. Vamos caminhar juntos por esse tema, onde os pés de fé tocam, o milagre responde. Em algum momento da vida, todos nós seremos levados ao limite da fé. Aquele ponto em que ou confiamos em Deus e damos o passo, ou permanecemos paralisados pela dúvida. E é nesse lugar, entre a promessa e o cumprimento, entre o medo e a obediência, que o céu decide agir. Porque o sobrenatural não é para os que esperam segurança, mas para os que ousam obedecer mesmo sem ver. A fé verdadeira não se revela quando tudo está favorável, mas quando as águas ainda não se abriram. Deus se move quando damos o primeiro passo, quando confiamos nele, mais do que em nossas próprias garantias. O milagre, muitas vezes, é ativado no movimento. Deus honra a fé que se move mesmo sem certezas. No livro de Josué, encontramos um dos episódios mais marcantes sobre esse princípio. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, mas havia um obstáculo, o Jordão. E não era qualquer Jordão, era tempo de cheia, quando o rio transbordava em todas as suas margens. Mas Deus deu uma ordem clara, Josué 3:13. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha a grande distância. Note que o milagre não aconteceu antes dos sacerdotes colocarem os pés na água. Foi no toque da fé que o rio parou. Deus não disse, eu vou parar o rio e então vocês andam. Ele disse, vocês andam e então eu paro o rio. A fé sempre exigirá um passo antes da resposta. E assim aconteceu. Josué 3, 15 e 16. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas na margem do rio, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Esse padrão se repete ao longo das Escrituras. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando o chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão não esperou conhecer o destino para obedecer. Ele deu o passo sem ver o mapa. E é justamente esse tipo de fé que ativa o movimento do céu na terra. Uma fé que não exige explicações, apenas confiança. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Não espere as águas pararem para se mover. O milagre se revela quando você pisa. Os céus se abrem quando você dá o passo. Os rios se dividem quando você caminha. O agir de Deus acompanha os que se movem por fé, não os que se sentam esperando. É comum que, ao sermos chamados por Deus para algo novo, sintamos medo ou confusão. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele promete direção. Isaías 30:21. Se te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Deus fala enquanto caminhamos. A direção não vem toda de uma vez, mas Ele promete estar conosco passo a passo. Ele ilumina o caminho como quem guia com uma lâmpada na mão. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Perceba que a palavra é lâmpada para os pés. Ela mostra apenas o próximo passo, não toda a estrada. E é nessa dinâmica que aprendemos a depender. Caminhar pela fé é confiar não no que vemos, mas em quem guia. Salmo 37:23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Os passos são firmados depois que são dados, não antes. Deus confirma o passo, não o pensamento. Muitos esperam a confirmação antes de se moverem, mas o princípio bíblico é o oposto. Deus firma o caminho dos que obedecem. Quantas vezes oramos pedindo intervenção divina, mas permanecemos imóveis?
Queremos o milagre, mas sem mover os pés. Queremos a porta aberta, mas sem chegar até ela. Mas Deus responde ao movimento. É quando você se dispõe que Ele age. Deus não quer apenas espectadores, Ele busca participantes. Ele te chama para caminhar, mesmo que o terreno pareça instável. Ele quer que você experimente a alegria de ver o sobrenatural acontecer sob seus pés. O que é que Deus já mandou você fazer, mas você está esperando as águas pararem? Qual passo Ele pediu que você desse, mas você está aguardando mais sinais? Deus não muda. O mesmo que abriu o Jordão, continua abrindo caminhos. Mas Ele continua esperando que você pise primeiro. Talvez hoje Deus esteja te chamando para dar um passo. E não vai ser fácil. Talvez você esteja diante de um rio agitado, uma decisão difícil, uma direção incerta, um desafio fora do seu controle. Mas Deus já te deu a palavra. O seu milagre não está do outro lado do rio. Ele está no toque dos seus pés nas águas. Não espere todas as certezas. Não espere o cenário ser ideal. Deus age em resposta à fé. O Jordão só se abre para quem pisa. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu vou dar o passo de fé. E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber as próximas mensagens e compartilhe essa palavra com alguém que precisa dar um passo de fé hoje. Agora vamos orar. Senhor, muito obrigado por me lembrar que Tu és o Deus que responde ao passo de fé. Mesmo quando não vejo o caminho completo, posso confiar que Tu és a minha direção. Hoje eu coloco diante de Ti todos os rios que parecem intransponíveis, todas as decisões que me assustam e todos os lugares para os quais Tu estás me chamando a ir. Dá-me coragem para obedecer. Dá-me ousadia para pisar mesmo sem garantias. E ensina-me a andar por fé, não por vista. Que os meus pés sejam firmes mesmo em águas turbulentas. Que a minha confiança não esteja nas circunstâncias, mas no Deus que governa sobre o rio, o tempo e o impossível. Abre o caminho diante de mim, Senhor. E quando os meus pés tocarem a obediência, que o Teu milagre venha ao meu encontro. Em nome de Jesus. Amém.